Curso Bíblico Nova Perspectiva. Sabiam vocês que Deus possui depósitos no céu? Nosso estudo de hoje menciona o grande sistema financeiro de Deus e tem como título Deus quer ser o seu sócio. Quando Deus criou este mundo, determinou que Adão fosse o seu sócio administrador. Deu-lhe domínio sobre a terra e só uma coisa reteve como sua. O homem não devia tocá-la, porque o sócio divino a estava reservando como uma prova de que ele era o proprietário. Deus considera a terra como sua propriedade, não somente porque a criou, mas também porque a recuperou,
redimindo-a com a preciosa vida de seu Filho Jesus Cristo. Notemos os direitos que Deus tem sobre a terra e sobre nós. Em primeiro lugar, Ele é o dono da terra. Salmos 24:1 nos diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. O homem não é mais do que um administrador no mundo que Deus criou. Todo o planeta pertence ao Criador. Em segundo lugar, Ele é o dono de toda a vasta criação. Salmos 50, versículos 10 e 11 nos fala: pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Toda a vida que se nota em nosso planeta existe pelo alento de vida dado por Deus. Em terceiro lugar, Ele é o dono de toda a prata e o ouro. Ageu capítulo 2, versículo 8 nos fala: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Sendo que Deus reclama o direito de possessão sobre as plantas, os animais, os minerais e toda a riqueza do mundo, os seres humanos não podem ter este direito a não ser como um dom de Deus. Isto torna-se especialmente evidente quando recordamos que nós também somos sua possessão. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Isaías capítulo 43, versículo 1 nos fala: eu te remi, tu és meu. O próprio homem é possessão de Deus, como se vê ilustrado pela história de um juiz de Vermont, durante a Guerra Civil Norte-Americana. Um senhor de escravos, por meio de seu advogado, reclamava um de seus escravos que havia fugido. O juiz comunicou que a evidência de que ele era o dono era inadequada. Bem, e o que o senhor juiz exige? Perguntou o advogado. Nada menos que o certificado de venda do próprio Criador, replicou o juiz. Sobre que razões baseia-se Deus para considerar-se o proprietário de tudo? Em primeiro lugar, porque Ele criou todas as coisas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há. Quando nós queremos fazer alguma coisa, compramos os materiais que necessitamos. Mas Deus não dependeu de nenhuma matéria-prima pré-existente para criar o nosso mundo. Ele o fez do nada e o colocou no espaço. Alguns homens pensam que são donos do mundo e que devem governá-lo, mas Deus é o proprietário e o governante. Em segundo lugar, Ele mantém e sustenta todas as coisas, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Já se perguntaram alguma vez o que é que faz com que o nosso planeta gire ao redor de sua órbita ano após ano? O que mantém as estrelas em seus lugares determinados e as faz viajar pelo espaço em horários exatos? Tentamos responder a estas indagações falando de atração magnética e de gravitação. Mas a Bíblia diz que este maravilhoso poder é, na realidade, o poder de Deus. Em terceiro lugar, Ele tornou a adquirir o que se havia perdido. Não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Meus amigos, Deus nos tem dado a vida e nos comprou com o sangue de seu precioso Filho. Ele pagou pela nossa vida com a vida de Cristo. Este é o valor que tem para Ele a alma humana. Em quarto lugar, Ele dará forças para obter as riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus,
porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Deuteronômios capítulo 8, versículo 18. A nossa vida é um dom de Deus. Nossos talentos também procedem dele. Nossas aptidões nos foram dadas por aquele que nos fez. A força física com que trabalhamos e as faculdades mentais com que levamos adiante os nossos empreendimentos provém de nosso Criador. Ele permite que escolhamos como empregar as aptidões e os talentos que nos tem dado. Como se relaciona o homem com essas possessões de Deus? O homem é um administrador do mundo de Deus. Leva a responsabilidade de guardar e usar devidamente os bens que Deus lhe tem confiado. Com relação a nossos semelhantes, temos o direito de posse sobre o que nossas mãos têm adquirido honradamente. Com relação a Deus, tudo o que temos e somos lhe pertence. Jesus contou uma parábola para ilustrar nossa mordomia sobre as posses de Deus. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Deus tem confiado algo a cada um de nós, seja muito ou seja pouco. No dia do juízo, todos teremos que comparecer ante o tribunal de Cristo e prestar contas de como temos empregado as possessões de Deus. Na primeira carta do Santo Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2, lemos: o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Deus avaliará a nossa fidelidade no dia do juízo. Quando alguém é nomeado gerente de uma firma, espera-se que procure fazer o negócio prosperar. Os homens desonestos logo se veem envolvidos em dificuldades. Ao contrário, os que se regem por princípios de honradez fazem dos interesses da firma sua primeira responsabilidade. É isto que se espera de nós, que estamos encarregados de administrar as posses de Deus na terra. Os mordomos sinceros dão o primeiro lugar às coisas de Deus. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Salmo 116, versículo 12. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. São Mateus, capítulo 6, versículo 33. Se amamos ao Senhor acima de tudo, será um prazer honrá-lo com nossas rendas. E como podemos fazer isto? No livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 10, está escrito: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Dízimos, que são dízimos? Dízimos significa um décimo. Se alguém ganha 1000 cruzeiros, o seu dízimo é a 10ª parte, ou seja, 100 cruzeiros. O dízimo de 10.000 cruzeiros é 1000 cruzeiros. Os mordomos de Deus jamais permitirão que a tentação seja um obstáculo ao dar a Deus aquilo que lhe corresponde. O dízimo é uma prova da fé que o cristão tem nas promessas de Deus, de que o dinheiro que sobrar renderá mais que a importância que não foi dizimada. E sem fé é impossível agradar a Deus. O dízimo é o plano de Deus para o sustento de sua obra nesta terra. Não é uma invenção do homem. Sendo um plano de Deus, ele o abençoa,
como também aqueles que são fiéis em sua mordomia. Em que lugar do mundo pode alguém pertencer a uma sociedade onde o dono dá a seu administrador 9 partes, enquanto ele próprio fica só com uma? Assim é a generosidade divina. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Ao cristão sincero que coloca Deus em primeiro lugar em sua vida e que é fiel nos dízimos e nas ofertas, são prometidas bênçãos não apenas materiais, mas também saúde física e espiritual. Milhares de cristãos fiéis adotam o sistema do dízimo e sabem por experiência própria que Deus cumpre a sua palavra. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Dai e ser-vos-á dado. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Deus ama a quem dá com alegria. Um renomado industrial encontrava-se grandemente endividado no início de sua carreira nos negócios. Não havia dado muito valor à norma cristã de dar, mas uma noite, estando na igreja, ouviu o apelo de um ministro para o sustento financeiro de um grande projeto. Como estava endividado e não tinha dinheiro, vacilou um pouco, mas logo prometeu que daria a Deus a importância equivalente a 250 mil cruzeiros. Escreveu sua promessa em um pedaço de papel e entregou-a. Sua secretária lembrou-lhe sua difícil situação, mas ele manteve a sua decisão. Naquela mesma semana chegaram muitos pedidos e o negócio começou a prosperar. Atualmente, este homem de negócio cristão é conhecido no mundo inteiro com as suas máquinas e equipamentos de terraplenagem, são vistos em toda a parte. Quando Pedro perguntou ao Senhor qual seria a recompensa dos discípulos por terem deixado as posses terrenas para segui-lo, Jesus prometeu: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou mulher, ou irmãos ou pais, ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Vamos a cantar nesta peregrinação, dentro em pouco iremos para o lar. Vai então raiar nossa eterna redenção, dentro em pouco iremos para o lar. Dentro em breve, sim, estaremos lá no lar. E depois de um mar desse mundo atravessar, nós iremos para o eterno lar. Vamos, pois, fazer o que está em nossas mãos, dentro em pouco iremos para o lar. Cada dia Deus nos será salvação, dentro em pouco iremos para o lar. Dentro em breve sim, estaremos lá no lar. E depois de o mar desse mundo atravessar, nós iremos para o eterno lar.
fim estaremos lá no lar, e depois de o mar desse mundo atravessar, nós iremos para o eterno